tudo bem? Eu sou a Sara, do canal As Violetas, e hoje eu queria falar um pouquinho sobre idade. Hoje, no mês de fevereiro, eu faço 35 anos, e eu noto coisas bem interessantes sobre o fato da minha idade. Primeira questão é, primeiro dizem, você não tem cara de ter 35, como se fosse um elogio você parecer mais nova. Gente, eu até agradeço e tal quando as pessoas falam isso, mas idade não quer dizer nada. E outra coisa, as pessoas sempre questionam por que eu não tenho filhos, por que eu ainda não sou casada. E ambas as perguntas, ambos os comentários vêm exatamente da mesma coisa, do preconceito criado com mulheres. Mulheres precisam ser jovens, mulheres mais velhas precisam casar para poder garantir que elas vão ter alguém. Porque mulheres velhas ficam para tia. E ficar para tia é ruim, você precisa ter um companheiro. A gente tem que tomar cuidado com essas posições. Primeiro, idade não tem nada a ver com personalidade. Existem pessoas de 18 anos de idade que não curtem balada, e existem pessoas de 50 anos de idade que vão na balada toda semana. Isso é da pessoa, é personalidade, é subjetivo, não tem nada a ver com idade. Talvez, se você, por motivos da sua idade, você, por algum problema de saúde, você comece a ficar mais cansado, tenha mais dor na coluna, você mude algumas características da sua personalidade, mas por obrigação relacionada à sua saúde, ao seu físico. E mesmo isso não muda nada em quem você é. Você continua sendo a mesma pessoa, independente de você ser jovem ou velho. A sua personalidade não tem nada a ver com a sua idade. Mas as mulheres são mais cobradas do que os homens em relação à personalidade. E o mais comum dessa cobrança vem do machismo, da sociedade patriarcal. De que a mulher precisa chegar aos 20, começar um relacionamento, noivar, casar, no máximo aos 25. Aos 30 ter filhos, porque ter filho velha também é complicado, diz a sociedade patriarcal. Conheço inúmeras mulheres que tiveram filho depois dos 35, depois dos 40 e não tiveram problema nenhum. Isso é uma questão de cada um e problema também é uma questão muito capacitista, né? A gente tem que tomar cuidado com ter filhos depois de uma certa idade, porque ele pode nascer com problema. Isso é capacitismo, gente. Então, a gente tem que pensar que a nossa sociedade patriarcal nos força a ter uma mentalidade que mulheres precisam ter um cronograma de casamento e constituição de família. Porque senão elas ficam para tia, elas são sozinhas, elas são azedas, elas são amarguradas. Isso não é a realidade. A realidade é, nós mulheres temos o nosso tempo, cada uma tem o seu, somos indivíduos diferentes, algumas desejam casar, outras desejam ter filhos, outras não desejam nenhum nem outro, outras desejam as duas coisas, outras querem as duas coisas, mas priorizam a vida profissional, então pensam que se não der para ter filho, tá bom, desde que a gente consiga as nossas metas profissionais, e isso tá tudo bem para todo mundo. Não quero seguir numa questão de reclamação, mas a gente tem que começar a enxergar essas linhas tênues de que cada mulher é uma mulher, cada pessoa é uma pessoa e cada um tem suas características e tenta ao máximo seguir os seus planos. E se são planos que condizem com o que a sociedade exige de uma mulher, beleza, mas se não for também não tem problema. Você tem que ser feliz antes de adaptar a sua vida ao que a sociedade te impõe. E eu falo que meu primeiro surto de idade foi aos 30. Com 29 eu falei que depois dos 29 eu só ia fazer 29. E por sorte aquele ano foi um ano limitante na minha vida. E eu me dei conta de como era bom chegar aos 30. Não porque eu cheguei aos 30 parecendo 20, não porque eu cheguei aos 35 parecendo 25, mas porque eu cheguei aos 30 com todas as experiências que eu passei, com todos os conhecimentos que eu tinha, e que por mais que eu não estivesse exatamente onde eu queria, quando eu era mais nova, eu achei que eu estaria aos 30 anos, eu encontrei um equilíbrio e uma
uma certeza na minha vida. Eu achei um chão. Ali eu consegui criar um alicerce de vida que eu concordava. Foi entre os 30 e os 32 que eu mudei muita coisa na minha vida. Eu tomei decisões muito sérias, eu abandonei um relacionamento que me fez mal, eu abri minha empresa. Então, eu tomei decisões que eu não tomaria aos 20. Então, ter 30 anos é importante, mas a sociedade faz com que a gente acredite que não, que envelhecer seja ruim, principalmente se a gente envelhece sozinha, como muita gente acha, né? Sem um filho, sem um marido para nos amparar. E não é assim. A gente não tem que ter alguém do nosso lado por medo da solidão. A gente tem que ter alguém do nosso lado porque a gente é feliz do lado dessa pessoa. Então, eu sempre me questionei por que a gente acredita que as mulheres devem ser sempre jovens. Por que a gente fica pressionando tanto para que as mulheres aparentam uma jovialidade que elas não precisam aparentar? É fácil para mim falar, eu aparento ser mais jovem, mas se vocês notarem, eu não tampo os meus cabelos, por mais cabelo colorido que eu tenha, eu não tampo os meus cabelos brancos. Se o meu cabelo tiver ao natural, ele vai ter cabelos brancos. Eu não uso cremes milagrosos, eu não faço intervenções cirúrgicas, as minhas rugas foram aparecendo ao longo do tempo. Eu tenho rugas nas testas, perto dos olhos, eu tenho o famoso bigode chinês. Eu ser uma mulher alternativa, com cabelo colorido, com roupas alternativas, com tatuagens, apenas faz com que as pessoas tenham uma imagem de mim jovial. Mas eu sei da minha idade e eu uso a minha idade. E eu também não escondo ela. Porque eu não acredito que estar velha ou que envelhecer ou que chegar a uma certa idade, seja uma idade adulta madura ou uma terceira idade, ou qualquer idade que for, faz você mais ou menos. Eu não vejo uma mulher mais velha como uma mulher infeliz, ou uma mulher acabada, ou uma mulher que não tem mais nada para dar ao mundo. Eu acho que existem qualidades enormes que vêm com a idade, assim como a juventude também tem qualidades. Mas tem defeitos da idade, lógico, a gente sabe que o nosso corpo vai mudar ao longo da idade. Nosso metabolismo desacelera, a gente tem problemas ósseos e de saúde, e a menopausa chega, para quem é mulher cis. Mas a gente não precisa acreditar que a velhice ou que envelhecer seja ruim. A gente tem que parar de acreditar que idade é um problema, que mulher depende dos outros e que a gente precisa ter alguém ao nosso lado, seja um filho, um marido, para a gente ficar completa, feliz. Então, eu queria falar no vídeo de hoje muito sobre isso. Eu queria dar algumas ideias de por que envelhecer é legal. Porque muitas pessoas dizem, nossa, ser jovem é maravilhoso. E apesar de eu estar numa posição de privilégio por eu ser uma mulher mais velha que aparenta uma idade de mais nova, eu acredito que estar mais velha, muitas vezes, é uma qualidade, porque a gente ganha experiências, conhecimento de vida. Hoje em dia, eu consigo analisar muito melhor certas situações na minha vida do que eu analisaria 10 anos atrás. Há 20 anos atrás, então nem se fale. E acredito que isso vá melhorando ao longo do tempo. Não acho que mulheres que tenham priorizado a vida profissional e deixado para ser mães ou decidido não ser mães, ou deixado para depois dos 35, 40 anos, estejam erradas. Não acredito na lenda urbana de que a gente precisa ter filho antes dos 40. Inclusive, se for com a desculpa de para que ele não tenha problemas, você ainda está sendo, além de machista, capacitista. Uma mulher
com mais de 40 anos, ela é capaz de cuidar do seu filho, lidar com a adolescência dele mais para frente, sim. E se por acaso o filho vier portador de alguma deficiência, você ainda está sendo capacitista ao falar que foi porque ela teve filho mais velha. Você não pode cultuar a ideia de que uma mulher tem que ter um filho perfeito, porque ninguém é perfeito. O seu filho que tem astigmatismo, o seu filho que tem miopia, a gente já falou sobre isso no canal, né? Todos nós temos um tipo de deficiência. Deficiência é uma diferença no nosso corpo. E ninguém é igual a ninguém. Então, é lógico que tem que cair por terra essa ideia. Mas essas mulheres sofrem muito. Tanto as que decidem ter filhos após os 40, porque querem ter uma estabilidade financeira, quanto as que decidem não ter filhos. Eu sei de muitas mulheres que tomam a decisão de não ser mães e vivem uma solidão, porque muitos homens não querem a relação com uma mulher que não deseja ser mãe, até porque eles acreditam que é uma condição sine qua non de uma mulher dar filhos para o seu marido. E isso não é uma condição sine qua non. Mulheres estéreis não podem dar filhos aos seus maridos, mulheres trans não podem dar filhos aos seus maridos. E você, mesmo sendo uma mulher fértil, você pode escolher não dar filhos ao seu marido. Isso não muda o fato de você ser uma boa companheira. Se ele quiser filhos, realmente ele precisa procurar uma outra pessoa. Ou ele precisa se adaptar à sua escolha. Isso também tem que ser falado. Nem sempre a mulher tem que se adaptar às decisões e às escolhas do homem num relacionamento. E é lógico que eu só fui entender isso também depois de ficar mais velha, porque isso vem de maturidade. A gente aprende que a gente não precisa mudar a gente, nem por dentro, nem por fora, para que as pessoas nos amem. E aí eu queria falar um pouquinho sobre um assunto que é um pouquinho espinhoso, porque eu sou uma mulher que se relaciona com homens, que sempre se relacionou com homens mais novos. E hoje em dia a diferença entre eu e meu parceiro são de 12 anos. E eu noto que muita gente olha torto quando sabe a diferença de idade. Já me perguntaram, inclusive, se ele era meu filho. Olha que a diferença são só 12 anos. Então, é interessante a gente tentar entender como a sociedade patriarcal não só obriga a mulher a arrumar um companheiro muito cedo, como acha que a mulher solteira, mais velha, não tem o direito de se relacionar com homens mais novos. Mesmo a gente achando natural um homem de 70, 80 anos se relacionar com uma menina de 20. Vocês entendem como a naturalidade de um homem de mais de 50 anos se relacionar com uma menina que acabou de sair da adolescência é absurda, e a falta de naturalidade de uma mulher de 30, 40 anos se relacionar com um homem de 20 e poucos anos para 30 é estranho, porque estão no mesmo patamar. Agora, um homem que já passou por toda a sua vida e que com certeza, se for parar para pensar, tem netas na mesma idade que essa menina, não tem um quê de pedofilia nessa escolha? Não tem um quê de dominação nessa escolha? Por que um homem tão mais velho se interessa por uma mulher tão mais nova e a gente acredita que é natural? E uma mulher mais velha que se interessa por um homem mais novo, com uma diferença pequena, porque eu já tive diferença de 3 anos para o meu parceiro e já era olhado como estranho. É tão esdrúxulo para a sociedade. É mais uma característica do patriarcado em relação à idade das mulheres. A gente acredita que as mulheres, depois de uma certa idade, elas não têm direito à vida sexual e muito menos elas têm direito a um relacionamento. Um relacionamento saudável, um relacionamento de paixão, um relacionamento com um homem mais novo, porque um homem mais novo tem que estar procurando uma mulher para dar prole para ele, uma mulher mais velha não pode dar prole. E isso é diretamente ligado à nossa sociedade, à forma como a nossa sociedade visualiza mulheres como objetos, como pequenas, como paredeiras, como chocadeiras. Porque ou nós somos objetos para o sexo, ou nós somos objetos para parir, para homens. Então, isso também é necessário que a gente fale e pare para pensar, porque o estranhamento da diferença de idade quando a mulher é mais velha e não há estranhamento quando o homem é mais velho. Acho que por hoje é só o vídeo. Queria agradecer
a vocês por estarem assistindo. Quem não conhece o nosso canal, por favor, segue, ativa o sininho para ver os nossos vídeos.